Olá, caríssimos alunos, sou professora Luma e estou aqui hoje na nossa aula de Sociologia para fazer a devolutiva da nossa tarefa avaliativa, certo? Então vamos lá, pessoal. Na nossa aula anterior, a gente fez o quê? A tarefa avaliativa sobre o conteúdo do teórico Émile Durkheim. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre notas bimestrais, dicas importantes para acompanhar as videoaulas que vocês assistem das minhas aulas e também quando não tem videoaula, o que vocês devem estar fazendo, né? Então, é esse o tema da nossa aula de hoje. E por fim, vou dar a devolutiva da nossa tarefa avaliativa da última aula e dicas importantes para resolver questões. Passando adiante. Vamos lá, pessoal. Olha, eu fiz aqui para vocês uma orientação muito importante para vocês entenderem como é que vocês estão sendo avaliados neste momento de aulas remotas por conta da Covid-19. O primeiro bimestre de vocês, que vai ser considerado o mês de fevereiro, março, abril e maio, sendo que fevereiro, março e abril vai constar a primeira avaliação qualitativa do primeiro bimestre, ou seja, aqui nessa primeira nota vai ser contada aquelas atividades que a gente ainda fez em sala de aula e, consequentemente, as atividades que a gente vem fazendo nesse tempo de aulas remotas. Para finalizar essa nota do segundo bimestre, as atividades feitas em maio contabilizarão a segunda nota, avaliação qualitativa. No mês de junho, será a primeira avaliação qualitativa do segundo bimestre. Essa tarefa que vocês fizeram na última aula vai constar para essa nota do segundo bimestre do mês de junho. Em que critérios vocês estão sendo avaliados? Vamos prestar atenção aqui nessa parte aqui, ó. Vocês estão sendo avaliados em produção textual, quando a gente passa uma pesquisa, um resumo ou um exercício. Essas três coisas valem um total de 6 pontos, a distribuição de 2 pontos por cada. E a participação de vocês. Se você participa na aula, quando o professor pede, se você interage, tem compromisso em acessar, em se justificar quando não dá para assistir a aula, quando você acessa, essa sua participação vale 4 pontos. Então, temos o quê? 10 pontos. Olha aqui essa observação importante, gente. A avaliação qualitativa ocorre a cada mês e a nota do bimestre é a média do quê? Dos 2 meses. Então, a gente vai dar uma nota de fevereiro, março e abril como primeira avaliação qualitativa do bimestre e maio, segunda avaliação qualitativa do primeiro bimestre. Somou essas duas notas, uma média é tirada para valer a primeira avaliação do primeiro bimestre, certo, gente? Então, ó, são coisas importantes que vocês devem saber para saber que tudo que a gente passa enquanto professor, até mesmo assistir uma videoaula de 8 minutos e no final comentar o nome completo de vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, como eu sempre tenho o costume de pedir, vale a frequência e, consequentemente, a participação sua na aula, que, consequentemente, vai valer a sua nota qualitativa, tá bom? Eu queria passar para vocês também, na aula de hoje, dicas muito importantes de como estudar à distância, como a gente está fazendo, essa interação com o professor. No meu caso, que eu uso quase sempre a videoaula como meio de interação com você. Por quê, gente? Estudamos um componente curricular, sociologia, que ela é um componente complexo. Muitas vezes, só lendo, eu não consigo compreender. Então, a videoaula ela serve para quê? Para fazer com que você compreenda melhor os conceitos que a sociologia traz para a gente. Então, vamos lá. Eu trago para vocês uma primeira dica. Estabeleça um horário de estudo. Gente, é muito importante você estabelecer um horário de estudo. Ah, eu vou estudar meio-dia. Ah, eu vou estudar ao finalzinho da tarde, no início da noite. Mas estabeleça, porque não dá para fazer de qualquer jeito. A gente não tem muito rendimento dessa forma.
A segunda dica é se não conseguir assistir de uma vez, divida em 2 tempos. Vocês sabem que eu, a maior parte do tempo, gravo o quê? Videoaula. Videoaulas de até 15 minutos. Então, se você não consegue assistir essa videoaula os 15 minutos completos porque você não consegue raciocinar, porque você se perde no raciocínio tal e tal, então divida. Vamos supor que é 14 minutos, 7, entendeu? Pausa, depois eu volto e assisto o restante, porque são coisas que a gente vai desenvolvendo que pode melhorar o nosso rendimento escolar. A terceira dica é sempre esteja com papel e caneta em mãos para anotar dicas importantes do professor. Gente, aluno que estuda sem fazer a anotação, não adianta. A gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo e a gente também aprende escrevendo. Então, quando eu estiver dando uma aula, ministrando um conteúdo e tal, anota uma informação importante que você considerou, uma informação que você achou interessante no vídeo, no slide, tá bom? Quarta, sempre assista até o final, pois muitos ficam sem frequência por não saber o que se pede. Acontece demais, aluno que começa a assistir a videoaula, assistir 2 minutos, não sei, aconteceu alguma coisa, não vai mais até o final. Sempre no final eu peço como é que é feita a frequência, lá eu digo. Quinta, se tiver sugestões para melhorar o trabalho do professor, entre em contato. Se você acha, professor, não estou entendendo o jeito que você está falando, professora, você poderia explorar mais isso, tal e tal, a gente está aberta a sugestões. Sexta, tenha responsabilidade. Se você não pode participar da aula, justifique sua ausência, faça sugestões, como eu já falei, comunique as suas dificuldades, professora, eu não estou conseguindo acessar o vídeo porque a internet está ruim. Tem como você procurar uma nova forma, uma nova metodologia? A gente está aqui para se ajudar, porque o momento é de autoajuda, porque todos nós estamos passando por dificuldade, aprendendo como ensinar, como estudar, como aprender. E observação. Se não conseguiu assistir a videoaula por algum motivo, comunique ao professor para buscar uma outra solução. Foi o que eu já falei, né? Então, gente, essas são dicas muito importantes de como acompanhar as minhas videoaulas e também aulas que não são videoaulas, mas são leituras, tal e tal. Isso também são sugestões muito boas. Agora, a gente vai para a devolutiva da tarefa, dicas de como resolver questões. Olha, gente, na nossa primeira questão, dizia assim, a sociologia é uma das ciências sociais e estuda as relações sociais. Ela surgiu a partir de revoluções políticas, econômicas, culturais e religiosas no final do século XVII, despertando na Europa um conhecimento questionador e sistemático, em que a própria sociedade passou a ser objeto do conhecimento. Dessa forma, diversos pensadores teóricos começaram a desenvolver estudos sobre a sociedade. Um deles foi quem? Emile Durkheim. Sendo assim, como se denomina a teoria desse autor? Eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte aqui. Eu já gravei vídeo aula falando sobre esse conteúdo. Eu já coloquei coisas para vocês lerem sobre esse conteúdo. Então, as minhas avaliações, as minhas tarefas avaliativas, elas são sempre baseadas naquilo que eu falo, naquilo que eu coloco. Eu não coloco nada que seja alheio ao que você não estudou, aluno. Então, neste momento, pega teu caderno, faz a correção dessa tarefa avaliativa e presta atenção nas dicas que eu estou dando. Então, no enunciado dessa questão, a gente tem o quê? Dizendo que a sociologia é uma ciência social que estuda o quê? As relações sociais. A gente não... Lembra que a gente fez a dinâmica da ilha para entender como que um grupo perdido na ilha se vira? Isso ali é relação social. Vimos também que revoluções políticas, econômicas e culturais, como Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, correntes como o Iluminismo, influenciaram no surgimento da sociologia, porque a sociedade passou a ter um conhecimento questionador, um conhecimento sistemático baseado o quê? Na parte científica. Lembrando que a gente tem duas formas de conhecimento, o senso comum e o conhecimento científico, mas o nosso foco aqui é o que? No conhecimento científico. E vimos também que temos o que? Teóricos, pessoas que desenvolveram teorias para
estudar a sociedade. Um deles foi quem? Emily Durkheim. Essa tarefa avaliativa ela é referente às nossas duas últimas videoaulas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui uma outra estratégia. Na letra A, sendo assim como se chama a teoria de Emily Durkheim. Poderia ser ação social ou fato social, tá muito parecido. Eu já eliminaria de cara o quê? O positivismo. O positivismo é uma teoria, mas eu não dei nas duas últimas aulas. Ele é a primeira teoria de quem? Do Augusto Comte. A dialética, ela não é uma teoria, é um método científico baseado no diálogo, eu já eliminaria de cara e ficaria com quem? Com a ação social ou fato social. Só que tem um porém, eu não falei de ação social ainda. A gente está o quê? Em fato social. Então, a alternativa correta seria o quê? Fato social. Então, gente, vamos agora para a nossa segunda questão. Essa segunda questão também, ela estava lá no slide que eu passei para vocês nas duas últimas aulas. Ela é o quê? Um conceito sobre a vida do Emily Durkheim. Essa questão, ela tá na cara, porque eu ainda coloquei uma foto. Se você não sabe que essas características aqui ditas na questão pertencem a esse autor, então você mataria a questão só olhando para a foto dele, porque está lá no slide ou também uma pesquisa na internet. Então a resposta aqui é quem? Emily Durkheim. Não é Augusto Comte, porque a gente não falou nas duas últimas aulas. Não é o Herbert Spencer também, porque a gente nem falou dele. E nem é o Max Weber, porque a gente também não falou dele ainda. Então a resposta correta seria o quê? Emily Durkheim. A terceira questão vem mais uma vez falando sobre quem? Sobre o autor. Emily Durkheim é considerado pioneiro ao ter proposto uma metodologia própria para a ciência da sociedade. Ele definiu o quê? Fatos sociais, é o nome da teoria dele. Como seu objeto de quê? De estudo. Sendo assim, o que significa os fatos sociais? Na primeira aula sobre Emily Durkheim, eu expliquei para vocês o que são fatos sociais. Eu disse que é o quê? Maneiras coletivas de agir, pensar e sentir. Eu dei até o exemplo da farda. Por que os alunos usam farda escolar? Porque é uma maneira coletiva de agir em sociedade. Porque se eu fizer diferente, eu vou ser o quê? Taxado, eu vou ser repreendido, eu vou estar desobedecendo uma norma da escola. Então, isso é fato social, uma maneira coletiva de agir, pensar e sentir. Por que não é a letra B, gente? Eu estou falando de ciência, de Emily Durkheim, o primeiro cientista, o primeiro estudioso a desenvolver o objeto de estudo da sociologia, o fato social. Então, explicações teológicas, jamais, porque explicações teológicas tem a ver com o quê? Com religião. Conhecimento cotidiano, eliminaria na hora. Por quê? Conhecimento cotidiano é senso comum. E Emily Durkheim, ele é o que? Cientista. Tudo tem que ser comprovado. Maneiras individuais de agir? Não, eu expliquei na aula que é o quê? Maneiras coletivas. Porque ele fala sempre do que? Do que influencia a maioria, como é que a maioria age. Então, jamais seria individuais. Então, nessa questão, a resposta é letra A. Na última questão, pessoal, eu dei um exemplo também, que já da farda. E aqui vem mais um exemplo. O Emily Durkheim, ele disse que nossa realidade é objetiva, coercitiva e exterior à consciência humana. Olha a farda, o uso da farda escolar. A gente usa porque é regra, a gente usa porque se desobedecer, a gente está infringindo uma lei. A gente usa porque é influenciado pela maioria. É que nem uma roupa da moda. Durkheim alerta sobre a força dos costumes e valores vigentes que internalizamos no processo de socialização. Aí ele vem aqui te colocar numa situação que exige muito pensamento, ser muito honesto. Porque a gente está o quê? Em sociedade. A gente pensa só na gente? E aí, você pensa só em você?
Então, dizia assim, se você chegasse a um hotel para se hospedar e de repente abrisse a gaveta do criado mudo e encontrasse uma carteira cheia de dinheiro, o que faria? E aí? A maioria disse que devolveria o dinheiro, ia até a recepção do hotel e ia devolver o dinheiro. Outros disseram que ficava. Mas a maioria age de acordo com a coletividade. Possa ser que muita gente ficaria com dinheiro, né? Tá lá no hotel, alguém deixou, tal e tal. Então, gente, na teoria de Emile Durkheim, ele diz que a gente age pela força da coletividade. Então, dentro de um exemplo desse, assim como a farda escolar, a roupa que a gente usa, a gente é influenciado pela sociedade. Essa é a teoria de Emile Durkheim. Olha aqui algumas respostas de vocês. Eu deixaria no local, eu chamaria o dono, gastava com algo que eu estivesse precisando, devolveria, eu ia até a atendente e falaria que a última pessoa, para saber a última pessoa que se hospedou. E as outras vai no mesmo sentido, né? Então, gente, olha aí a teoria de Emile Durkheim escancarada na nossa cara. Maneiras coletivas de agir, pensar e sentir em sociedade. Olha o exemplo hoje que a gente está tendo em sociedade. Por que a gente está usando máscara? Porque a maioria está usando, porque as normas estão nos exigindo, porque se a gente não usar, as pessoas olham diferente para a gente. Então, o Emile Durkheim desenvolveu essa teoria nesse sentido, que a gente age de maneira coletiva em sociedade. Ele chamou isso de fato social. Para finalizar nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês comentassem aqui na descrição desse vídeo o seu nome completo e a série para que eu possa validar sua frequência e a sua participação na aula de hoje, viu, gente? Muito obrigada pela atenção. Fica a nossa dica, estude em casa, fique em casa, se proteja e até mais.